Eu sempre sou muito suspeito sobre propostas de lei que são muito boas para serem verdade. E eu me deparei hoje com essa notícia sobre um projeto de lei que acabaria com a escala 6 por 1. Então vamos discutir sobre isso hoje e vamos analisar como é, na verdade, o trabalho, as relações de trabalho no exterior. Eu moro no exterior já faz um tempo, já faz quase 10 anos, e como é no Brasil. E por que que eu vejo que essa questão da regulação de escala é uma coisa meio que imbecil e só países que estão atrasados, ainda estão nos anos 40 e 50, como o Brasil, ainda veem o trabalho como uma relação de luta entre empregador e empregado. Então vamos primeiro aqui olhar para as notícias, né. Eu verifiquei 5 sites de notícia, um até aqui que eu vou ter que clicar aqui para ver se eu consigo abrir, que a notícia em si, ela não mostra, na verdade, o que é a PEC. Qual é o número da PEC? Eu gostaria de saber qual era o número da PEC, mas eu já pesquisei e eu vi alguns pontos da PEC que a gente pode discutir aqui hoje, tá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então vamos lá. A primeira parte é o seguinte: a PEC, ela faz, né, ela pretende, né, acabar com a escala 6 por 1, que seria 6 dias trabalhando e um dia de folga. Reduziria o total de tempo trabalhado na semana para 36 horas e, ainda por cima, estipularia a escala 4 por 3, que seria 4 dias trabalhando e um dia de folga. Beleza. Então, assim, essa aqui são as 3 propostas da proposta de lei, a proposta de emenda à Constituição, e que está sendo jogada apenas como o fim da escala 6 por 1. E que não é, né? Já vemos aí já o primeiro problema dos sites de notícia, né? Alguns deles colocam, né, a questão da escala 4 por 3. Eu acho que esse aqui está falando, né, que a proposta terá uma escala 4 por 3, que o empregado trabalha 4 dias e folga outros 3 dias. O que algumas pessoas não entendem é o seguinte: a escala 6 por 1, ela é regulamentada não para trabalho normal, tá? Se você trabalha em escritório ou qualquer outra coisa que não seja uma empresa que tenha todos os dias, não tenha seu horário de funcionamento que estejam todos os dias da semana, você não entra na escala 6 por 1. Então, você não consegue. A empresa que não abre todos os dias, ela não pode fazer escala 6 por 1. Entendeu? Então essa escala 6 por 1 geralmente se aplica a quê? A farmácia, a lojinhas, a mercado, coisas que abrem 7 dias na semana, entendeu? E quando você abre a semana inteira, todos os dias da semana, você pode, né, pela regulamentação brasileira, ter escala 6 por 1 dos seus funcionários, ou seja, seus funcionários vão ficar 6 dias trabalhando e vão ter um dia de folga, tá? E claro, muita gente está falando que isso aqui é uma coisa sendo implementada no mundo inteiro e tudo mais, só que não é bem assim, tá? Isso aqui é o Brasil. Então vamos colocar aqui o background transparente, vamos colocar esse aqui, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o Brasil, tá? Então assim, o que mais de regras trabalhistas nós temos no Brasil? A gente pode vir aqui e colocar, né? Hoje a semana de trabalho, né? Trabalho no Brasil é de 44 horas, né? É o máximo de 44 horas que você pode fazer na semana. Você tem direito a uma folga, você tem direito a, acho que é 11 horas de folga, né, isso? Acho que é 11 ou 9 horas de folga, agora eu não sei direito, 9 horas de folga entre um horário de trabalho e outro. Então, por exemplo, você trabalhou hoje, você tem pelo menos 11 horas de folga entre hoje e seu próximo horário de trabalho, pode ser amanhã ou qualquer outro dia, entre trabalho. E você tem que ter no mínimo 24 horas de descanso, que seria o um dia de descanso. E nisso, em cima dessas 24 de descanso que está estipulado a 6 por 1. Então, beleza. O Brasil, em termos de regras trabalhistas, ele não está tão longe assim da Europa, tá?
eu moro na Europa e as regras trabalhistas da Europa não são tão diferentes assim do Brasil. O que difere mesmo é a dinâmica de trabalho, como as relações trabalhistas são feitas. Então, por exemplo, você não precisa assinar uma carteira de trabalho para começar um emprego e para terminar um emprego, por exemplo. O que você precisa é simplesmente ter uma proposta de emprego, e aí quando você for receber seu primeiro salário, existe o vínculo trabalhista entre você e a empresa. E isso é feito através do seu seguro social. Você tem um número de seguro social, e aí quando a empresa for pagar seu salário, ela vai emitir um contra-cheque, isso é feito num sistema, esse sistema é linkado ao governo, à Receita Federal, e aí nesse sistema ele coloca o seu número e quanto que ele vai pagar de salário para você, e nesse sistema já conta quanto tem que tirar de imposto, blá-blá-blá e tudo mais, e aí ele vai lá e te dá o contra-cheque e já deposita a grana na sua conta retirado do imposto. É assim que é feito as coisas aqui. Então, a relação de trabalho, para iniciar e terminar um trabalho, é geralmente a empresa ele informa a Receita: "Olha, essa pessoa começou a trabalhar comigo", e aí vai informar quanto tempo que ela está trabalhando e tudo mais, e aí depois, e quando faz o término do trabalho, a empresa também faz a mesma coisa. Geralmente você tem um contador, essas coisas pra fazer isso, beleza? Essas são as relações de trabalho, são bem simples, e contratos são formalizados entre a empresa e o empregador. Claro que existem regras trabalhistas aqui. Então, por exemplo, eu não posso dizer que são todos os países da Europa, mas a maioria dos países da Europa, eles seguem umas regras bem simples. Então, vamos lá. Quais são as regras, de trabalho na Europa? Em geral, tá? Não tô falando que todos os países fazem isso, mas isso em geral. Então, as horas de trabalho são 40 horas semanais, tá? Sendo que, dependendo do contrato, dependendo do contrato, você pode trabalhar no máximo, existe o máximo, né, 48 horas semanais. Esse é o máximo de horas, tá. Então, por exemplo, se você estipula um contrato que é de 8 horas por dia, 8 horas por dia e 40 horas semanais, e dependendo do contrato tem 48 horas semanais. Pode trabalhar menos que isso, pode trabalhar muito menos que 40 horas semanais. Por quê? Porque aqui existem a questão de que você pode trabalhar, eh, por hora. Então a regra de trabalho aqui, o cálculo do salário, ela é feita por trabalho hora. E o salário mínimo é "X" valores por hora, "X" euros por hora. Então, quando o trabalhador, ele vai, por exemplo, eu vou lá. Quando o trabalhador aqui na Europa, ele vai, por exemplo, vai trabalhar como lavador de prato, ele vai pegar, por exemplo, na Irlanda, o salário mínimo. O salário mínimo é 12 € por hora. Na Espanha é outro valor por hora, em Portugal é outro valor por hora, mas o salário, ele é pago por hora, entendeu? E aí, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, eu trabalho no escritório, eu tenho, claro, eu tenho um uma remuneração muito maior do que um lavador de prato. Então, quando a gente firma o contrato entre a empresa, ele já faz a estipulação de valor por hora, entre quanto vai ser o total que eu vou receber durante o ano, a gente faz o contrato. Ele vai receber X por ano, e todo mês a empresa vai fazer um cálculo de quantas horas eu trabalhei, que geralmente vai ser a mesma coisa, só que o valor flutua alguns euros ali para mais ou para menos em cada mês. E aí ele vai fazer esse pagamento, de trabalho por hora. E aí, dentro do contrato, você estipula quantas horas que você vai trabalhar. Então pode ser que a pessoa ela vai trabalhar 20 horas por semana, que eu acho que que é o mínimo que o governo aceita, ou você vai trabalhar 40 horas por semana, ser estipulado, ou em casos específicos, dependendo do contrato, como por exemplo, enfermeiros, médicos e tudo mais, vai ter 48 horas por semana. Agora, como é feito então a questão do descanso, né, o descanso do trabalhador? A maioria dos países da Europa, acho que, a grande maioria delas, tirando França e países nórdicos, tá, o trabalhador ele tem direito a um dia de folga, ou seria 24 horas de folga, e para alguns países depende do país, é de 9 a 11 horas de folga entre trabalho entre trabalho. Então, por exemplo, trabalhei hoje,
9 horas de folga, aí pode bater hoje, por exemplo, eu posso trabalhar até 3 horas da manhã, aí vou ter 9 a 11 horas de folga e voltar a trabalhar de tarde ou à noite, entendeu? Depende de qual trabalho que você faz, entendeu? Por exemplo, segurança de pub, ou pessoa que trabalha na noite como garçom, vai trabalhar de tarde no outro dia. Então podem existir essas diferenças e tudo mais. Só que o que você vê aqui é que não existe escala, ou seja, não existe em nenhum país da Europa, como por exemplo, e nos Estados Unidos, escala. Não existe essa regulação de escala. Não existe essa prioridade de que vai existir uma escala 6x1, escala 5x2 ou escala 4x3. Quem determina essas escalas são as empresas. As empresas determinam como vai ser as escalas dos seus funcionários dentro da empresa, seguindo, claro, as regras trabalhistas, entendeu? Então, é muito interessante ver quando as pessoas falam: "Ah, é porque isso aqui não existe na Europa". Claro, escala não existe na Europa, porque o temperatura trabalha. Aqui aqui você tem menos férias por ano, você tem muito mais impostos sobre a sua renda do que produtos, né. Então, por exemplo, eu pago, acho que a média é 38 a 43% de imposto só sobre o meu salário, e não é não e você tem outras combinações com que fazem que a as relações de trabalho elas possam ser feitas dessa maneira. É bem diferente do Brasil, entendeu, essa relação de trabalho. Eh, e eu acho interessante quando as pessoas começam a falar sobre essas questões, eles começam a citar outros países do mundo. Só que os únicos países que têm essa questão da escala 4x3, ou menos de 40 horas semanais, só é a França e países nórdicos. Por exemplo, a França tem 36 horas por semana, né, é semana de trabalho, só que, dependendo do contrato, ela pode ir a 48 horas semanais, ou seja, existe o padrão. O padrão é 36 horas semanais, mas dependendo da necessidade ou do contrato firmado entre trabalhador e empregador e empregado, vai ser 40 horas semanais. Então, assim, não muita gente eu conheço muita gente na França que eles trabalham 42, 44, 46 horas na semana. Isso não é incomum lá. É lógico que eles recebem mais, porque isso é um extra. Então, por exemplo, no Brasil, acho que você só pode se você trabalhar 44 horas semanais, você só recebe, acho que 2 horas extra, pode trabalhar 2 horas extra, alguma coisa assim. Na França, por exemplo, se você trabalha 40 na se está no seu contrato 40 horas, 36 horas semanais, você tem que trabalhar 44, você faz esse cálculo, né, de 25% sobre hora extra ou sobre a extra, e você não pode exceder 48 horas na semana. É isso, entendeu? É isso, é a ideia é mais ou menos igual ao que é no resto da Europa, entendeu? Então, mais ou menos isso. E a questão de 4x3, de 4 dias no trabalhar 4 dias e folga 3, é mais no países nórdicos. Só que eu fui pesquisar e tem algumas empresas adotaram como medida de inverno, só que a escala aumentava nas outros dias. Então, por exemplo, a escala era 4x3 no inverno, tá? E 6x1 no verão. Então você vira assim: "Ah, tá, mas aumenta a produtividade e tudo mais". Claro, no verão você tem quase 10 horas de sol, tem quase 10 horas de sol, você pode trabalhar, sair do trabalho, ainda vai ter sol para você aproveitar o seu dia. No inverno você tem 10 horas de 10 horas de lua, né, então não é tão legal assim trabalhar, né, nos países nórdicos, onde quando você sai de casa à noite e você volta à noite. Então existe muita coisa assim, a empresa que eu trabalho faz esse tipo de coisa, né, eles fazem o regime, seria 5x2, né. Você for trabalhar não, 5x2 não. Regime 4x3. Um regime 4x3, só que é a mesma coisa, 4x3 você trabalha seria no verão, seria inverso aqui, seria 4x3 no verão, aonde você trabalharia você na verdade 4x3 no deixa eu explicar melhor, é 4x3 no verão, no qual você trabalharia 1 hora a mais, durante a semana, nesses 4 dias, e aí você teria a sexta-feira de folga. Seria essa questão do verão aqui, dessa empresa. Só que, claro, eles não faziam escala do inverno, porque você já estava quebrando já essa questão do
você tá quebrando essa questão de você não ter esse dia, a sexta-feira aqui. Só que, por exemplo, você tá trabalhando mais pra pegar a sexta-feira de folga, né. Então, assim, é muito estranho essa questão toda, e essa é a diferença mesmo. Então, o que está sendo proposto hoje, dessas de acabar com o 6 por 1 e estabelecer uma escala 4 por 3, eu eu acho que é um erro o governo regulamentar dessa forma. Se você quer regulamentar para que as pessoas tenham melhor condições de trabalho, você tem que regulamentar o mínimo. Pessoal, o mínimo tem que ser X horas semanais, dependendo dependendo de um contrato, você coloca um adicional extra ali, que não exceda, por exemplo, 48 horas na semana, porque se você exceder 48 horas na semana, a pessoa acaba só vivendo para trabalho, né, isso não é saudável mesmo. E você estabelece, por exemplo, a questão do dia de folga, ou folga entre trabalho, coisas que já existem na regulação brasileira, e você não precisa ficar sempre regulamentando as coisas para que você tenha, entendeu, algo bom para o trabalhador. E eu acredito que o Brasil existe esse excesso de engessamento, né, que você tem, além das questões básicas, das regras básicas da lei, você tem essas regras extras que tentam ali consertar alguma coisa que acontece de errado, ou até furos dentro da lei que empresas usam e tudo mais, para que você fica nessa briga eterna. O Brasil existe no Brasil essa condição eterna dessa briga entre o empregador e o empregado, como se o empregador e o empregado fossem, inimigos. Só que a maioria das vezes, cara, o empregador é o cara que tem uma lojinha com 3 funcionários. E o funcionário é amigo, mãe e o pai, entendeu? Então não é a maioria dos empregadores no Brasil não são grandes empresários, não são as pessoas, são essas empresas gigantes. As empresas gigantes, a maioria delas não tem escala 6 por 1, é certeza, porque eles não querem ficar comprar essa briga. Então a maioria das escalas 6 por 1 são o quê? São pequenos empresários, são pequenas empresas que fazem coisas porque elas precisam, porque você tem, né, não só a regulação, sobre o horário de trabalho, você tem várias regulações trabalhistas, dependendo do tipo de função daquela empresa, você vai ter ainda mais regulamentação, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difícil para essas pessoas, elas terem, na verdade, uma empresa, né, elas abrirem um negócio. E aí você vai tornar cada vez mais abrir um negócio elitista, e aí você vai deixar cada vez mais o ambiente empresarial cada vez mais para os grandes empresários. Então, quando você gera mais regulamentação, você está sempre beneficiando os grandes. Está sempre beneficiando o grande capital, o capital especulativo, as empresas malvadonas, e você está punindo sempre aqueles que empregam mais no Brasil. São os pequenos empresários, são as pessoas que tratam os seus funcionários como se fossem parte da família. Lógico, existem pessoas babacas? Claro que existe. Nós somos seres humanos, é o mundo. É assim mesmo. Existem babacas aqui, existem babacas no Brasil, existem babacas em qualquer lugar do mundo. Só que a gente não pode ficar aqui tentando criar leis para atingir a pessoa ruim, sendo que a gente está punindo sempre as pessoas boas. Porque as pessoas ruins sempre vão achar furos na lei, elas vão sempre achar uma outra coisa para poder burlar o que tá sendo estipulado, e isso nunca vai punir as pessoas ruins. Sempre pune as pessoas. Beleza, é isso, cara. Se você tem alguma coisa para comentar, por favor, deixe o seu comentário na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, o joinha, né? E se inscreva, porque esse aqui é um canal novo e nós estamos aqui tentando fazer alguns comentários justos. Beleza?